Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio de Chuta para Canto. Se é a primeira vez que estás por cá, não te esqueças de subscrever o canal no YouTube, deixar o teu gosto e seguir-nos no Spotify e nas redes sociais para não perderes nenhuma análise ao nosso futebol. Hoje temos um episódio recheado de movimentações intensas no mercado de transferências. O futebol português está ao rubro com potenciais reforços, propostas milionárias que chegam lá de fora e direções a bater com a mão na mesa e a exigir cláusulas de rescisão. Vamos analisar os casos do Porto, do Benfica e do Sporting e entender o impacto que tudo isto pode ter no arranque da nova época. Como sempre, para traduzir toda esta tática e gestão para uma linguagem clara e sem complicações, tenho aqui comigo o Pedro Soares. Olá Pedro, pronto para descomplicar estas últimas novidades do mercado? Vamos a isso. Pedro, vamos começar pelo Dragão. O Porto está a tentar o empréstimo de Santiago Giménez, junto do AC Milan. Para quem não acompanha tanto o perfil dele, achas que ele é um avançado ideal para aquilo que Farioli quer montar na equipa? Eu acho que sim. Para mim faz todo sentido. O Giménez é um ponta de lança muito forte da área. É o tipo de avançado que se fixa entre os centrais e tem uma capacidade enorme de finalização. Farioli gosta de equipas que pressionem alto e constroem bem, mas precisa de alguém na frente para transformar o volume de jogo em golos. Quando isto é em números, o Giménez, quando esteve na Holanda, foi lá que Farioli o apanhou frente a frente. Farioli treinou o Ajax. Giménez, em 105 jogos, fez 65 golos, o que é incrível. Mostra que é um goleador nato. Em 2024-2025 vai para o Milan e em 35 jogos marcou 7 golos. Giménez tem tido má sorte no Milan, tem sido apanhado por lesões muito graves e acho que o Porto, se o conseguir contratar e ele conseguir voltar a ganhar confiança e voltar aos níveis que mostrou na Holanda, acho que será um grande reforço para o Porto, especialmente enquanto Samu está lesionado e ainda não se sabe quando é que vai voltar. André Vilas Boas falou em novembro. O Porto vai ter Liga dos Campeões e precisa de um goleador para essas alturas em que Samu está a faltar. Não é que André Silva não vá fazer golos, mas não acho que seja aquele avançado que o Porto precisa. Giménez acho que encaixaria melhor nesse perfil. E ainda no Porto fala-se muito no interesse do Newcastle no Verholt, mas os Dragões parecem irredutíveis e só aceitam libertá-lo pelo valor da cláusula de rescisão. O Porto faz bem em fechar a porta e não negociar abaixo disso? Sim, eu acho que o Porto faz bem, visto que Verholt é uma peça essencial no esquema de jogo de Farioli naquela equipa. Ele é peça importante, foi muito importante Neste último jogo também. Neste último jogo e não só, na época passada também, para o Porto, na conquista do título por parte do Porto. Este último jogo, a Supertaça contra o Torriense, é ele que marca o golo, é ele que mete a equipa a jogar. E acho que o Porto faz bem em só vendê-lo em último caso batam a cláusula de 85 milhões. Verholt tem 52 jogos pelo Porto, 9 golos, 7 assistências. O Newcastle, que é o clube que supostamente está interessado, acabou de vender um dos seus médios titulares por cerca de 87 milhões. Fala-se que virá atrás de Verholt. Provavelmente ao vir atrás de Verholt não terá qualquer problema em pagar os tais 85 milhões que se fala. Acho que o Porto faz muito bem em elevar a fasquia até esse ponto. Embora, se Verholt sair, será muito difícil para o Porto encontrar alguém que consiga fazer o que Verholt faz no esquema do Porto. E segundo o nosso último podcast sobre o Porto, quando foi o Porto contra o Torriense, tu até disseste que ele era mesmo uma cola, digamos assim. Basicamente o Porto estava dependente de um jogador só, o que era preocupante e neste caso era Verholt. Sim, Verholt é aquela cola que, como dissemos no último podcast, que mete o Porto a jogar. Acho que há outro jogador importante também no plantel, que é o Diogo Costa, que comanda os jogadores, e se viu-se no jogo da Supertaça cá atrás. Mas Verholt mete a equipa a jogar, sabe o que é preciso, e acho que se confirmar que ele sai é uma grande perda para o Porto. E apesar de faltar um mês para fechar o mercado, acho que o Porto terá uma dura tarefa em arranjar alguém para o seu lugar. Passando para a luz, o Fenerbahçe apresentou uma proposta formal muito alta pelo Pavlidis.
Faz algum sentido o Benfica sequer ponderar alienar o seu principal goleador nesta altura do campeonato? Não, acho que não faz sentido nenhum o Benfica querer vender Pavlidis nesta altura, no início do campeonato e a meio de uma eliminatória europeia da Liga Europa. Pavlidis é uma peça-chave neste 11 de Marco Silva e é um goleador por natureza. Isso nota-se no jogo da passada quinta-feira contra o St. Gallen, em que Pavlidis faz um póquer, marcou 4 golos, e acho que perdê-lo a esta altura para Marco Silva seria de levar as mãos à cabeça, porque Pavlidis saindo teria de vir um jogador novo que se calhar não daria tantas garantias. Teria de se começar do zero, adaptar, e se não rendesse, o Benfica podia perder uma veia goleadora. Pavlidis tem 112 jogos pelo Benfica, tem 64 golos e 12 assistências. Acho que isso, neste momento, é algo que o Benfica não se pode dar ao luxo de perder. Vai ser um jogador muito importante nesta época. Ainda no Benfica, o clube parece atento ao Moussa Diaby, mas a concorrência internacional é pesada e pode inflacionar o preço. Vale a pena o Benfica entrar num leilão por este jogador ou deve ter cuidado, Pedro? É verdade, surgiu a notícia que o Benfica estaria interessado em Moussa Diaby, jogador do Al Ittihad, 27 anos. Vai ter concorrência, mais precisamente do Bayer Leverkusen. O Moussa Diaby já foi jogador do Bayer Leverkusen. Talvez algum estado emocional do jogador, como já foi feliz lá, poder escolher o Leverkusen em vez do Benfica. Mas acho que seria um jogador muito bom, que encaixaria perfeitamente no plantel do Benfica. Um jogador rápido, explosivo, facilmente tira um ou dois adversários da frente, joga nos dois flancos. Acho que entraria de caras no 11 de Marco Silva e viria a ser uma grande ajuda. Moussa Diaby, apesar de estar na Arábia, tem tido boas épocas. Dizem que o Al Ittihad pede 20 milhões por ele. Acho que o Benfica, se tiver de chegar a esses valores pelo jogador, acho que seria uma aposta bem segura. Mas o Benfica também tem de olhar bem para o seu lado financeiro, que não está fácil. Este ano não tem Liga dos Campeões e apesar da saída de António Silva ter rendido 25 milhões, o Benfica ainda precisa de vender mais alguns jogadores para equilibrar o saldo da UEFA. E recentemente também temos algumas informações novamente sobre o Palhinha. O que é que tens a dizer, Pedro? Sim, surgiram algumas informações sobre Palhinha. Aparentemente o Benfica fez uma última proposta ao Bayern de Munique. Ainda não se sabe qual foi a proposta. Está à espera que o Bayern diga alguma coisa até ao final desta semana. Outra ideia em mente que se fala é o Benfica fazer o mesmo processo que fez há uns anos atrás com João Mário. Que foi, João Mário rescindiu o contrato com o clube que estava na altura, o Inter de Milão, e o Benfica foi lá, depois do jogador estar livre, contratou-o. Sim. Fala-se que pode tentar fazer o mesmo com Palhinha, o que envolve muitas coisas. Palhinha, se rescindir contrato com o Bayern, vai depender muito do que Palhinha exigir ao Bayern para rescindir contrato e poder ficar livre para o Benfica depois o ir buscar. Para fechar a ronda dos três grandes, o Sunderland está de olho no Jenny Catamo, mas a direção do Sporting remete a negócio para o valor da cláusula de rescisão. Acompanhas esta exigência da direção leonina? Sim, Jenny Catamo é uma peça muito importante para o esquema de Rui Borges. É um jogador versátil, compra a ala direita toda, ataca bem, defende e dá uma largura fundamental. O Sporting não o vai querer vender, por isso é que eleva o preço de Jenny Catamo para a cláusula de rescisão, para ver se afugenta os clubes interessados, porque vai ser muito difícil nesta altura também substituir Jenny Catamo. O Sporting, todos os jogadores que queria despachar, por assim dizer, fez aqui uma mini revolução. Yulman saiu, que era o capitão, Francisco Trincão saiu, fala-se que pode sair, Daniel Bragança é outro, pode sair, e o Sporting prontamente foi buscar substitutos para esses jogadores: Doumbia, Altimira,
acredito que nesta altura do campeonato, tão perto do início, o Sporting não vai querer perder mais ninguém. Então, apontar para a cláusula de rescisão acho que é uma estratégia para afastar, neste caso, o Sunderland e ficar com o jogador pelo menos mais uma época. Ficou claríssimo, Pedro. Muito obrigada por mais uma excelente análise e por nos ajudares a entender o que se passa nos bastidores do mercado. Obrigado eu. E assim chegamos ao fim de mais um Chuta para Canto. Qual é a tua opinião sobre estas movimentações? Achas que o Benfica devia vender o Pavlidis ou o Porto devia fechar já o Jiménez? Deixa o teu comentário no YouTube ou envia-nos a tua mensagem nas redes sociais. Não te esqueças de deixar as 5 estrelas no Spotify, subscrever o canal e partilhar este episódio com aquele amigo que passa o dia a acompanhar as notícias do mercado. Nós voltamos muito em breve com mais análises e debate pós-jogo.